Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades, programa da produção da Urban Systems, e que na edição de hoje abre nossa série especial que vai abordar o novo plano diretor da cidade de São Paulo, sob a ótica de diversos especialistas. Nesse programa a gente vai conversar aqui com o primeiro deles, que é o Kazu Nakano, arquiteto urbanista e mestre em estruturas ambientais e urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tudo bem, Kazu? Tudo bom? Tudo jóia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Uma honra ter você aqui como convidado para abrir essa série. Imagina, a honra é toda minha. O Kazu já esteve aqui em outras edições do Urban View. Se você quiser depois procurar lá no nosso site, www.urbanview.com.br, você acessa lá o Urban Media, o nosso programa, o canal do nosso programa Urban View, e lá você pesquisa Kazu Nakano, que você vai achar outros programas com ele. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar nessa edição, é: o novo plano diretor vai humanizar São Paulo como a prefeitura pretende, né? O objetivo declarado da Prefeitura de São Paulo é a humanização da cidade de São Paulo com esse novo plano diretor. Então a gente vai querer saber aqui do Kazu, que com todas as questões que estão sendo abordadas e colocadas nesse plano diretor, esse novo plano diretor, se a Prefeitura realmente consegue atingir esse objetivo de humanizar a cidade de São Paulo. Então nós vamos conversar com ele, entre outros assuntos, sobre como é o novo plano diretor e quais são os seus impactos para a cidade de São Paulo. Quais são os papéis da Prefeitura e da sociedade civil na implementação do novo plano diretor estratégico. E também quais os impactos da aplicação dos instrumentos de cumprimento da função social da propriedade. Sandra, tudo bem com você? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Kazu, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Quero convidar você para começar a encaminhar suas questões para a gente pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: você acredita que a revisão do plano diretor trará melhor qualidade de vida para os paulistanos? 3 opções para você votar. Primeira opção, sim, houve um esforço por parte dos envolvidos nas discussões. Segunda opção, em partes, pois há problemas sem soluções. E terceira opção, não, muitas questões ficaram de fora dessa revisão. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o Kazu comenta com a gente. Maravilha, essa primeira edição aqui que abre essa série especial no mês de outubro, são 4 programas, né, Sandra? 5 programas. 5 programas, serão 5 programas durante o mês de outubro, comentando o novo plano diretor da cidade de São Paulo, cada programa com um convidado. O Kazu Nakano, nosso primeiro convidado, participou inclusive ativamente da recente revisão desse plano diretor do município de São Paulo. Segundo a Prefeitura, como eu disse no início do programa, o principal objetivo desse novo plano diretor estratégico é, abre aspas, humanizar e reequilibrar São Paulo, aproximando moradia e emprego e enfrentando as desigualdades socioterritoriais, fecha aspas. Vamos então saber dele quais são os pontos negativos e positivos desse plano, seus impactos no futuro da cidade e o que revela também os mapas originados em seu desenvolvimento. Se você for no site da Prefeitura de São Paulo que fala sobre o plano diretor estratégico, você vai ver que é aberto a qualquer um, pode fazer o download em PDF dos mapas que essa discussão originou. Então o Kazu também vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Kazu, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando exatamente quais são os pontos a se destacar nesse novo plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Bom, esse plano diretor ele tem uns passos inovadores, mas também ele trabalha com uma agenda antiga da cidade, principalmente com relação às demandas sociais. Então você tem uma parte do plano diretor que inova até certo ponto, porque lida com os problemas da mobilidade. A crise da mobilidade urbana está instalada na cidade, então a parte mais inovadora do plano está estruturada no sistema de transporte coletivo, os corredores de ônibus, trem, metrô, né? Então é para lá que a gente quer direcionar um uso de ocupação do solo mais intenso. Agora tem a agenda antiga dos loteamentos regulares, das favelas que estão na periferia, que tem déficit de urbanidade, de serviços, equipamentos e tudo mais. Então o plano trabalha com esses dois lados da cidade. Eu vi bastante, que foi bastante discutido na mídia, aquela questão que nos
nos edifícios de apartamento próximos ao metrô, enfim, onde você tem transporte urbano mais rico, uma oferta de transporte urbano coletivo melhor, os prédios passariam a ter no máximo uma vaga de garagem. Qual que é a origem? Por que você limitar as vagas de garagem? Só porque está próximo ao transporte coletivo? Não só, porque o raciocínio é o seguinte, nesses lugares onde você tem corredor de ônibus, estação de trem, estação de metrô, e tem boa infraestrutura, geralmente está na parte mais central, intermediária da cidade, quer dizer que tem emprego perto, é um desperdício você usar terra urbana e área construída para 4, 5 vagas de garagem, que vai ficar uma boa parte do dia e da noite e com subaproveitamento, porque no máximo que pode acontecer nesses lugares é ficar um carro estacionado durante 24 horas por dia ou mais. Então, um lugar onde você tem uma grande concentração de investimento público, né, nesses sistemas, você tem que aproveitar para a pessoa morar, para a pessoa usufruir, para as pessoas realizarem atividades econômicas, comércio. Isso é um bom aproveitamento da terra urbana e não desperdiçar com um carro parado no dia e na noite. Muito bem. Outra questão são os papéis da prefeitura e também da sociedade civil na implementação desse novo plano diretor estratégico. Eu, inclusive, como citei, acessei esse site da prefeitura e já tinha acessado anteriormente e realmente sempre existiu durante a elaboração do plano estratégico, o plano diretor, perdão, estratégico, sempre houve um convite da participação da população. E como é que fica esses papéis entre prefeitura e sociedade civil para implementar e ter sucesso esse novo plano diretor? Isso é chave, porque o plano diretor ele define direitos, né, para a sociedade, vários direitos sociais, mas ele também institui uma série de deveres e obrigações. E esses deveres e obrigações recaem tanto sobre a prefeitura, ela tem uma série de obrigações que ela tem que cumprir, quanto sobre os proprietários de imóveis e investidores na cidade. No caso da prefeitura, ela tem que se estruturar, organizar as instituições, os órgãos públicos, as equipes técnicas, as bases de informações, as bases cartográficas, para fazer com que os instrumentos de política urbana que foram incluídos no plano diretor funcionem, né? Isso é um trabalho imenso e eu acho que é um calcanhar de Aquiles aqui da nossa municipalidade, porque a estrutura de gestão, né, da administração pública municipal, ela, nos últimos 20, 25 anos, ela só veio se fragilizando, né? Em vários pontos de vista. Menos pessoas, menos tecnologia. Menos pessoas, os engenheiros e arquitetos não têm um plano adequado de cargos e salários, as pessoas que estão bem qualificadas não são atraídas, né, para acabam saindo de lá. Acabam saindo, os que têm mais acúmulo, mais experiência se aposentam e não têm um quadro para se renovar e aproveitar esse acúmulo. Então, essa obrigação da prefeitura em colocar esses instrumentos em prática, avaliar os empreendimentos para definir as regras que estão previstas nessa lei, né? Então, tem uma série de obrigações. Agora, o proprietário de imóvel também tem que observar isso com muito cuidado. Avalia que a participação, quer dizer, o papel da prefeitura foi deficitário, digamos, nesse momento. Não é que foi deficitário, é que agora ela precisa se aperfeiçoar melhor, porque a situação está crítica, né? Não é de agora, isso vem de 20 anos atrás, esse processo de enfraquecimento da gestão pública municipal na parte do desenvolvimento urbano. Isso já está bem evidente, então agora que nós temos um novo plano diretor que vai guiar o futuro da cidade, a prefeitura ela tem que se fortalecer para isso. E a participação da sociedade, você avaliou como positiva? Houve uma participação intensa, houve bastante mobilização ou o cidadão ou as organizações dos cidadãos ainda não tão participativas? Olha, o paulistano, logo que a gente começou o processo, eles demonstraram uma fome em discutir o futuro dessa cidade. Até que a primeira atividade que a gente começou a fazer no começo de 2013 não foi nem a prefeitura que organizou, foi um fórum suprapartidário articulado por representantes de vários segmentos da sociedade civil. E esse fórum organizou a primeira discussão e nos convidou. E apareceram 2.500 pessoas famintas para discutir ali o futuro da cidade. Que bom! E isso se manteve ao longo do processo todo, né? Mais de 25 mil pessoas se envolveram nesse processo, nas audiências públicas, nas oficinas, acessando a plataforma digital, mandando propostas,
discutindo e criticando e sugerindo pontos para a minuta, né? Então foi intenso mesmo. Muito bem. Agora, Cazu, você falou em direitos e deveres que estão contemplados aí no novo plano diretor. Você poderia pontuar o que mais deu o que falar nesse sentido? Há várias coisas, porque quando você define regras, né, que define ali os modos de cumprimento da função social da propriedade urbana, que é essa grande missão de um plano diretor aqui no Brasil hoje, que é a responsabilidade definida pela própria Constituição Federal. Então, o plano diretor ele é o instrumento que define como é que uma propriedade imobiliária urbana vai cumprir a sua função social. E isso significa o modo como o proprietário de imóvel vai exercer o seu direito de propriedade. Ele exerce esse direito obedecendo deveres e obrigações. E essas obrigações estão previstas no plano diretor. Uma é que não pode deixar um prédio, um terreno com mais de 500 metros quadrados de área vazio, principalmente em área bem infraestruturada, central da cidade, onde você tem muito emprego e você tem muito investimento público em volta. Esse imóvel ele não pode ficar ocioso, subaproveitado, porque isso é um desperdício, né? Então, tem os instrumentos de cumprimento da função social da propriedade, que obriga o aproveitamento desse imóvel. Se o proprietário não aproveitar adequadamente esse imóvel, ele está sujeito a uma série de penalidades. A desapropriação, por exemplo. Começa com o IPTU progressivo no tempo. O IPTU do imóvel vai aumentando ano a ano. Passou 5 anos e o proprietário não deu nenhum aproveitamento, aí você tem uma desapropriação. Só que a desapropriação ela não é paga com indenização, ela é paga com títulos da dívida pública, né? São precatórios. Mas tem aí um prazo de pelo menos 7 anos. A partir da notificação da prefeitura, ele vai ter que fazer um projeto, aprovar um projeto, executar. Depois tem o período do IPTU progressivo no tempo. Aí você tem 7 anos para o proprietário tomar alguma providência. E depois desses 7 anos, se ele não fizer nada, aí é que tem a desapropriação. Mesmo se ele vender esse terreno, quer dizer, ele pode vender, quer dizer, o prazo são 7 anos. Continua contando. Independente de quantos donos. O novo proprietário, ele continua sujeito aos mesmos prazos, às mesmas obrigações, né? Porque isso vai estar averbado em cartório, na matrícula do imóvel. Então, quem comprar já vai estar sabendo que aquele imóvel está enquadrado nessas obrigações. Isso vai ter um reflexo no preço do imóvel, certamente, né? De modo a reduzir esse preço e facilitar os investimentos na cidade. O setor empresarial é muito favorável a isso, porque eles têm tido dificuldade em comprar terreno para fazer empreendimento. Eles foram muito favoráveis na regulamentação desse instrumento já há 5 anos atrás. Muito bem. Uma coisa que contém ali nesse plano diretor são as macroáreas, né? Qual é o significado dessas macroáreas? Como é que ela impacta a nossa vida? As macroáreas, são chaves, elas são o elemento básico de qualquer plano diretor, porque elas expressam no território a visão futura de cidade que se quer alcançar. Então, a definição dessas macroáreas, ela vai orientar tudo, porque é uma interpretação da cidade. Essa macroárea, ela reflete uma leitura dos vários pedaços da cidade. A partir dessa leitura, com as suas características de uso, de ocupação, se definiu os objetivos. Então você tem a macroárea de redução da vulnerabilidade urbana, que é na periferia, onde você tem muita favela, muito loteamento irregular, onde você tem muitas famílias vivendo em situações de risco. Então, o objetivo nessa macroárea é resolver esse problema. Você tem a macroárea de estruturação metropolitana, que abrange a várzea do Tietê, do Tamanduateí, do Pinheiros, a Jacupêssego, a Avenida Cupecê, que é o futuro dessa cidade. É uma área da cidade de São Paulo que forma um arco, não é à toa que o arco Tietê e o arco do futuro estão exatamente nessas áreas. Porque é uma área que você tem grandes terrenos vazios, fábricas desativadas, você tem infraestrutura de transporte coletivo, você tem previsão de grandes investimentos públicos para essa área e você tem muita terra potencial de ser aproveitada. Mas para isso tem que ter bons projetos urbanos, porque se a gente não tiver bons projetos urbanos, essa potencialidade vai vir por água abaixo. Muito bem. UrbanView de hoje entrevista o arquiteto Cazu Nakano sobre o tema "O novo plano diretor vai humanizar São Paulo como a prefeitura pretende".
Cazu, o que são as zonas especiais de interesse social? Esse é um instrumento, para mim, é muito caro, porque ele foi instituído já em 2002, né? Foi uma luta política que envolveu muitos movimentos de luta por moradia para instituir esse instrumento no planejamento e na gestão urbana dessa cidade. No Brasil não é um instrumento novo, porque ele vem sendo aplicado desde 83, em Recife, em Belo Horizonte. Agora, aqui em São Paulo, ele tem uma história recente. E é um instrumento para resolver os problemas de loteamentos regulares, favelas e conjuntos habitacionais que estão precários, que não tem infraestrutura, não tem creche, não tem posto de saúde, não tem educação infantil. São áreas desassistidas. São desassistidas. Então, esse instrumento, uma das modalidades dele é para fazer um plano de urbanização e regularizar esses imóveis. Mas tem uma outra modalidade que é super importante, que são áreas vazias, terrenos, glebas desocupados, gravados tanto na área periférica, na porção intermediária e até na parte central da cidade, né? Essas áreas para serem aproveitadas obrigatoriamente para a produção de habitação de interesse social. Pode ter um pouquinho de habitação de mercado, um pouquinho de comércio, pode ter um equipamento local, né, de saúde e educação, mas a maior parte é para habitação de interesse social destinada para família de baixa renda de 0 a 6 salários mínimos. E esse instrumento ele é fundamental porque a cidade está com uma escassez de terra, né? Os preços estão muito altos, então a produção de habitação nova para essas famílias tem sido muito difícil. E a gente avaliou essas zonas especiais de interesse social vazias, gravadas em 2002, 2004, e a gente viu que o preço dos imóveis dentro dessas EIs, elas são 30% menores do que o preço dos imóveis em volta. Então, mesmo elas não terem sido aproveitadas para produzir habitação nova, né, eles tiveram esse efeito, esses instrumentos, que para a gente é maravilhoso, porque agora a produção das habitações novas, elas podem se aproveitar desse baixo preço de terrenos, né, e a prefeitura pode desapropriar e construir moradia nova. Muito bem. Existem também no plano diretor os tais de eixos de estruturação da transformação urbana. O que vão ser os eixos de estruturação da transformação urbana? Esse é um componente que foi muito discutido dentro do governo, né? Também foi muito discutido com a sociedade, com o setor empresarial, porque é uma parte do plano diretor auto-aplicado. Quer dizer, no dia em que o prefeito sancionou essa lei, já se estabeleceu novas regras para a cidade. E são áreas para onde a gente quer induzir, puxar a produção imobiliária, a verticalização, o adensamento, né? E são áreas bem servidas com transporte coletivo. Então, são áreas ao longo dos corredores de ônibus, um raio em volta da estação de trem, das estações de metrô, tanto as existentes quanto aquelas que já estão contratadas, já estão previstas e que têm concretude, né? Não são aquelas que podem mudar no futuro. Então, essas áreas, elas têm um potencial construtivo alto, né, de 4, que é o máximo, que nem é tão alto assim. Né, 4 vezes a área do terreno. 4 vezes a área do terreno, né, você pode construir. E nessas áreas você tem alguns estímulos para o investidor construir um pouquinho mais, se ele deixar o térreo para comércio, se ele deixar o térreo para usufruto público, né, que é um modelo um pouco conjunto nacional. Quer dizer, você ganha um direito um pouquinho maior, um adicional de você construir mais, o que você perde aqui, na verdade, você pode ganhar em mais andares. E aí a cidade ganha, né, com esse processo de melhoria da calçada, melhoria do espaço público, porque o que a gente discutiu logo no início é que a cidade de São Paulo tem um mercado imobiliário muito denso, você tem uma quantidade de recursos fluindo, né, nesses investimentos. Para você ter uma ideia, nos 10 últimos anos, o valor geral de vendas de imóveis no município foi de 103 bilhões de reais. 103 bilhões? Bilhões. É muito dinheiro circulando no mercado imobiliário de uma cidade como essa. E só que a avaliação que a gente fez é que o padrão de produção dos imóveis, os prédios de apartamentos, né, os condomínios verticais, gerava o que o prefeito chamava de pouca externalidade positiva para a cidade. Quer dizer, os prédios eles se implantavam no meio do lote
cercado de um muro de 3, 4 metros e a calçada se desertificava. 8 horas da noite, dá até medo você passar por essa calçada ou ficar estacionado ali, porque você não tem uma vida acontecendo nessa calçada e o prédio está lá enfurnado no centro do lote, né? Então a gente quis reverter esse padrão de verticalização, fazendo com que esses grandes investimentos privados produzisse benefícios ali na vida da calçada, na oferta de espaço público, na instalação de um pequeno comércio perto da moradia, num lugar bem servido por transporte coletivo. Então é essa visão de cidade que a gente está perseguindo. Isso tudo desculpa, Gilberto. Isso tudo é novidade para São Paulo, né? Porque assim, não existia nenhuma outra ferramenta que garantisse esse tipo de solução que você está trazendo, é isso? Pois é, Nenhum tipo de ferramenta. É novo, mas ao mesmo tempo é velho. Para você ter uma ideia, essas regras, a limitação nas vagas de garagem, esse tipo de implantação de prédio alinhado à calçada, o comércio no térreo, a habitação em cima, isso era possível em São Paulo antes da década de 70. A legislação permitia. Então você vê no centro, na Avenida São Luís, na Avenida 9 de Julho, na Rua Fradique Coutinho, a própria Paulista, teve esse tipo de implantação. Só que da década de 70 para cá isso ficou simplesmente proibido. E na legislação instituída no começo da década de 70, ao invés de definir um número máximo de vagas de garagem, exigia um número mínimo. Então, só por essa regrinha, você vê que era uma cidade que estava se produzindo e pensando e priorizando o carro, né? E não as pessoas. Então, você vê que a visão de cidade, né, que estava sendo praticada da década de 70 para cá, era uma visão anti-cidade. O padrão de verticalização dos empreendimentos era para fragilizar o espaço público, para desertificar o espaço público e priorizando o automóvel, que é a cápsula, né, das pessoas circularem na cidade. Um pouco dessa história toda que você está me contando, está vindo à minha mente as palavras do Tomás Assunção, da Urban Systems, que ele sempre defendeu essa questão das centralidades, das pequenas centralidades, motivando, digamos, estimulando que as pessoas se desloquem, né? A cidade mental delas ali é uma cidade relativamente pequena, né? Então você tem um comércio, você tem um trabalho, você tem escola, tudo que você precisa, hospital, tudo dentro de uma área mais... Essa linha vai um pouco nisso, quer dizer, quando você... Com todas essas questões que você está colocando aí, me parece que estão estimulando essa convivência maior da cidade e também você ter mais ferramentas, digamos, próximo da sua moradia. Exatamente, você captou bem o espírito da lei, né, que os juristas falam. E essa é a visão de cidade que a gente está querendo e que é uma linha que hoje está sendo trabalhada no urbanismo internacional, né? A gente já vê isso sendo muito praticado em projetos, intervenções e instrumentos jurídicos de cidades norte-americanas e europeias. A gente já teve isso aqui em São Paulo, a gente teve isso em Curitiba, né? Essa ideia do adensamento ao longo de um corredor de ônibus está presente e materializada desde a década de 60 e 70 no eixo norte-sul de Curitiba ao longo do Ligeirinho. Isso, em São Paulo, a gente teve um plano urbanístico básico de 68 que já previa isso, né? O adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo. Então, você vê que é uma inovação hoje, mas era um valor de urbanidade que já estava presente no pensamento. Foi uma retomada de um valor já existente, né? Que se perdeu numa determinada época em detrimento da explosão dos automóveis, né? Exatamente, porque essa explosão dos automóveis, ela gerou minhocão, ela gerou vias expressas cortando a cidade, ela gerou as marginais... Era a visão Paulo Maluf de administrar, digamos assim. Essa visão Paulo Maluf... Sem críticas aqui, eu só tenho uma visão Paulo Maluf mesmo. Assim como o Juscelino falava que governar era estradas, o Maluf sempre fazer teve... viadutos. Era fazer viaduto, ponte, marginal, avenida, né? Quer dizer, sempre muito voltado para o carro, né? Aquela ideia de que congestionamento é progresso, né? Que é um equívoco do ponto de vista urbanístico, da política urbana. Isso hoje, retrocesso. Você vê a cultura anti-carro cada vez mais forte, né? Eu entrei aqui na produtora, eu vi uma bicicleta estacionada ali
do lado do portão. Achei incrível, porque isso vai se tornar uma presença... É um pequeno sinal de que algumas coisas já começam a mudar, né? Algumas coisas já Tá vendo? O começam a Gilberto mudar. fez bem de vir de bicicleta hoje. Bem, É dele. Mentira. Cazu, como é que fica a questão da aplicação da outorga onerosa do direito de construir e também do Fundurb? Isso é uma... O que muda aí nessas questões com o plano diretor? Isso foi um ponto quente do processo todo, porque isso é um instrumento que incide no investimento do mercado imobiliário. Quer dizer, é uma ferramenta que o poder público hoje pode usar para capturar uma parte do ganho, né, do lucro imobiliário em benefício do interesse público e social da cidade. Quer dizer, se o empreendedor quiser construir acima do básico permitido, né, que é o coeficiente de aproveitamento básico único 1, se ele quiser construir acima disso até o máximo, que é 2, e nos eixos, em algumas outras áreas, é 4, aí ele tem que pagar uma contrapartida financeira para a prefeitura. E essa contrapartida tem que, obrigatoriamente, ir para o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Agora, o que é importante disso tudo é que o mercado imobiliário de São Paulo permite isso. Vocês viram que nos 10 últimos anos a gente teve 103 bilhões circulando aqui. A prefeitura ela tem obrigação de captar uma parte desse recurso, porque muito desse ganho adveio por causa dos investimentos públicos em infraestrutura, transporte, pavimentação, energia elétrica, né, etc. Porque uma valorização imobiliária, ela em sua grande parte, ela é propiciada, promovida pelo investimento da sociedade naquele local, naquela área. Então, nada mais justo que a sociedade capture uma parte disso e redistribua. E essa redistribuição ela é fundamental. Esse dinheiro ele tem que ser usado para melhorar o interesse público e atender necessidades sociais. Porque nos 10 últimos anos a gente capturou 1 bilhão, que foi muito pouco, né, frente aos 103 bilhões que circulou nesse mercado. Mas uma parte foi usada para reformar a calçada da Oscar Freire, reformar a calçada da Paulista. Uma outra parte foi usada para desapropriar terreno, para construir parque, fazer conjuntos habitacionais. Tudo bem, mas teve umas distorções, umas falhas ali de planejamento e de gestão mesmo, né? Não foi bem utilizado esse dinheiro. Agora a gente tem que ter um conselho gestor transparente, uma lógica tem que dar uma satisfação do uso desse dinheiro. Obrigatoriamente, tem que ter relatórios de avaliação. Muito bem, o programa Urbanville de hoje entrevista o arquiteto Cazu Nakano sobre o tema "O novo plano diretor vai humanizar São Paulo como a prefeitura pretende?". Já que a gente falou em outorga onerosa do direito de construir, eu acho que um outro assunto que se encaixa aí nessa questão é como fica a aplicação da operação urbana consorciada e os projetos de intervenção urbana. Esse é um instrumento que de fato segue uma mesma lógica. E esses instrumentos eles estão previstos principalmente naquela macro área de estruturação metropolitana que eu comentei antes e que é o território de grande potencialidade para o futuro dessa cidade. Tipo o Arco do Tietê. Tipo o Arco Tietê, o Arco do Futuro, a Avenida Jacu Pêssego, Polo Institucional de Itaquera, lá em volta do Arena Itaquera, Arena Corinthians, né, que é como os corintianos gostam de chamar. Eles não gostam que a gente chame de Itaquera. Ao longo da Avenida Cupc e tal. Então esses territórios que hoje é o filé mignon da cidade em termos de possibilidades futuras. Nesses territórios estão previstas operações urbanas consorciadas, que é onde você vai poder instituir potenciais de aproveitamento que no plano diretor estão ilimitados. O que vai definir esse limite máximo é um projeto urbano de larga escala, né? Um projeto que não é num lotinho, um projeto que vai abranger uma intervenção maior, maior, com grandes investimentos de 15, 20 anos para implementar. E é um projeto que tem que trabalhar espaço público com muita boa qualidade, transporte coletivo com muito boa qualidade, né? Vai ter equipamentos e, ao lado disso tudo, um potencial construtivo altíssimo, né? Para o mercado poder usufruir disso. Então,
essa ideia, né, para essas áreas é que a gente tenha uma reestruturação desse espaço, né, em benefício da cidade e não só em benefício do investidor privado e do proprietário de imóvel, porque o modelo que a gente tem de operação urbana consorciada aqui em São Paulo, Faria Lima, Água Espraiada, Água Branca, não tem uma ordem de prioridades de investimento ali para beneficiar o espaço público, o equipamento público. Até que você vê que Faria Lima, do ponto de vista urbanístico, é medíocre. Ela tem só uma ciclovia hoje. Ponto. Só tem uma ciclovia. Ela não tem um parque, ela não tem uma estação Uma de metrô, uma calçada agradável. Enormes, né? Não tem centros de serviço, assim, como você citou, né? Assim, na calçada são relativamente poucos, né? Exatamente. A gente vê os restos de desapropriação ali ao longo da calçada da Nova Faria Lima, que são pedacinhos de terra que estão ali largados, nascendo mato. Então você vê que não teve um projeto para orientar tanto o investimento público quanto o investimento privado. Eles foram acontecendo de uma maneira meio remendada ali. Água Espraiada, a mesma coisa. Não tem um projeto urbano que acomode adequadamente o monotrilho que está sendo feito. Está muito feio aquilo. Os prédios que estão surgindo, né, do lado do monotrilho, eles estão dando as costas para o monotrilho, né? Quando você passa ali na avenida, você olhando os prédios assim, você pode ver que todas as áreas de serviço dão para a avenida. Quer dizer, a ideia é justamente que os prédios deveriam ser voltados para a avenida, que a avenida é o grande eixo, né? Pois é, se tivesse um projeto com um parque, espaço público, arborização, uma ótima arquitetura nas estações de monotrilho e tudo mais, certamente a gente ia voltar às áreas mais nobres dos prédios e apartamentos. E continua ali uma favela, inclusive, que já pegou fogo acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Pois que é uma área de risco social intenso ali, né? Que tem que ser resolvida, e uma operação urbana ela tem que priorizar isso. Foi construída a avenida e não foi resolvida na favela. E quantos anos já foi construída a avenida? Pois é, já faz mais de 5 anos, né? Pois é. Bom, uma outra questão que se apresenta é o seguinte: como se articulam como se articula as leis das diretrizes orçamentárias, né, com as leis de orçamentos anuais futuras? Isso é fundamental, porque é o modo de operação que pode fazer com que esse plano diretor saia do papel. Tem muitas coisas que são necessárias para a gente colocar esse plano diretor em prática, mas essa é uma das partes chaves, porque é um jeito de fazer com que os investimentos anuais do governo eles sigam o que está planejado para a cidade para os próximos 16 anos. Quer dizer, a cada ano a prefeitura tem que fazer uma lei de diretrizes orçamentárias, no primeiro semestre desse ano mandar para a Câmara, os vereadores avaliam, aí depois no segundo semestre tem que mandar a lei de orçamento anual e é onde se define os investimentos que vão acontecer no ano seguinte. Isso tem que ser baseado principalmente nos grandes investimentos definidos no plano diretor. É essa a obrigação que a prefeitura tem, né? Fazer esses investimentos ano a ano para tirar esse plano diretor do papel. Isso o próximo prefeito também tem que obedecer quando ele for fazer o plano plurianual, que é feito no primeiro ano de cada governo. Então, que é onde define os investimentos. Tem que definir os investimentos que estão previstos nesse plano diretor, senão o dinheiro vai para um lado e o planejamento vai para o outro e a cidade vai sofrer. Exatamente, era sobre isso também que eu ia perguntar. Existe uma forma de conectar os demais planos diretores? Quer dizer, existe alguma coisa no plano diretor atual que diz respeito a esse assunto? Tem esse dispositivo que obriga que os investimentos eles têm que observar e seguir o que está pensado no plano diretor. Investimento em corredor de ônibus, instalação de parque, os novos céus, né? Isso tem um dispositivo que obriga. Se a gente começar a ver que está tendo muita distorção, qualquer um pode usar essa lei e acionar o Ministério Público, né? Porque isso aqui é uma lei que define responsabilidades para os governantes dessa cidade. Assim como tem responsabilidades que o proprietário e o investidor tem que seguir, tem responsabilidades. O grande fiscalizador da aplicação do plano diretor é a Prefeitura de São Paulo? A Prefeitura, mas também, principalmente a sociedade. A sociedade tem que conhecer essa nova lei que chegou agora, ela está quentinha
E tem um elemento aqui no sistema de planejamento e gestão que é a obrigação da prefeitura começar a fazer um programa permanente de formação e disseminação, que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui na UTV, que é disseminar os conteúdos dessa lei. A sociedade tem que conhecer, porque essa lei, ela é, depois da lei orgânica do município, a segunda maior lei do município, mais importante. Se a pessoa que estiver nos assistindo ali, que aliás também pode mandar uma pergunta para a Sandra aqui no e-mail, urbanview@urbansystems.com.br. muito bem. Se essa pessoa que está nos assistindo quiser falar assim, o que o plano diretor, novo plano diretor de São Paulo prevê para o meu bairro, para a minha micro ou macro região, ela tem um site, por exemplo, para ela poder achar essa informação, como é que ela faz para descobrir isso? Isso, tem o www.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br e a gente fez uma coisa ali que a prefeitura agora... O site é muito complicado, mas é Gestão Urbana. Se você pesquisar Gestão Urbana da Prefeitura de São Paulo, já cai nesse site, provavelmente. Tudo junto, Gestão Urbana Sentiu. Né? Gestão Urbana Sentiu. E a gente disponibilizou na época, né, quando que esse plano estava sendo já tramitando na Câmara e foi aprovado, não sei se o internauta, o ouvinte vai saber, mas tem uma coisa que se chama Sistemas de Informações Geográficas. E tem arquivos, né, os layers que a gente chama, né, dos mapas, camadas, que são os mapas das macroáreas, os mapas das áreas ao longo do corredor de ônibus, os mapas com os perímetros das zonas especiais de interesse social. Tudo isso está aberto nesse site. Qualquer um que maneje minimamente sistemas de informações geográficas pode baixar esses arquivos e trabalhá-los. Mas também tem os mapas muito detalhados ali, mostrando se o seu lote está dentro de um eixo de transformação, né, ao longo de um corredor de ônibus, se está dentro de uma ZEIS ou não, né? E aí você vê que regra que está incidindo ali no seu terreno, no seu lote, no seu imóvel. Essa então é a grande utilidade dos mapas, que era uma das questões que a gente queria saber, né? A gente falou até aqui no início do programa sobre essa questão dos mapas, né? Isso daí é a grande aplicabilidade deles. Porque os mapas, eles definem a regra do jogo na cidade, né? Você tem que saber em que parte do mapa a sua propriedade está inserida, em que macroárea ela está inserida, se ela está inserida dentro de uma zona especial de interesse social, de uma zona especial de proteção ambiental, etc. Porque a partir daí, desse mapa, é que você vai depois para os quadros que estão anexos à lei, que definem ali uma série de regras, e na própria lei. Então, a primeira coisa que você tem que ver é onde é que o meu bairro, o meu imóvel se insere dentro desse mapa. Que regra está valendo para essa propriedade, então, né? Maravilha. O Urbanview de hoje começa a se aproximar do seu final. Estou entrevistando hoje o arquiteto Kazuo Nakano e eu quero fazer umas últimas perguntinhas para você, Kazuo, que eu acho que agora nós vamos falar um pouquinho de futuro, né, e um pouquinho da tua visão de arquiteto e urbanismo, com toda a experiência que você tem, com a participação que você teve. Primeira pergunta para você. Você acompanhou essa implantação, né, essa elaboração desse plano. Você, na sua opinião pessoal, profissional, você acredita que esse plano reflete essa expectativa, esse objetivo da prefeitura, que é de humanizar e reequilibrar São Paulo, aproximando moradia e emprego e enfrentando as desigualdades socioterritoriais? Eu acredito que sim, porque é uma briga, né, que se decidiu comprar durante a elaboração do plano diretor e que permaneceu com o plano diretor aprovado, que é uma briga pelas pessoas mesmo na cidade, né, pelos espaços públicos, pela vida pública na cidade. E não uma visão de cidade que favoreça o carro. Então, essa inversão que aconteceu no plano diretor, eu acho que já é um sinal, né, de que esse plano diretor está olhando para as pessoas na cidade. Então, você avalia na tua análise que o resultado final foi bom? Eu acho que sim. A gente pôde aproveitar da experiência do plano diretor anterior, porque é a primeira vez que o município de São Paulo está revendo um plano diretor. Então a gente pôde aproveitar e avaliar uma série de coisas do plano diretor anterior, que, ao contrário do que muitos acreditam, não foi um plano que ficou no papel. Vários aspectos deles tiveram um efeito na cidade, né?
Isso a gente constatou na avaliação. Então, a gente pôde aproveitar dessa experiência e fazer com que esse plano fosse melhor. E a gente pôde aproveitar também para fazer um processo mais adequado de discussão, né? Tanto no âmbito do Poder Executivo quanto na Câmara. Então, acho que a gente conseguiu melhorar algumas coisas a partir daí. E uma última pergunta aqui, assim, vamos falar um pouquinho de fé sua agora. Você acredita que esse plano tem chances reais de sucesso de entrar em prática nos próximos 16 anos? Eu coloco tenho uma pulga atrás da minha orelha nesse ponto, porque aquilo que eu comentei logo no início da entrevista, que é a gestão, a estrutura de gestão, é onde tudo pode falhar nesse plano. Se a gestão não acompanhar para fazer essas inovações, se a prefeitura não criar expertise, acúmulos para fazer projetos de intervenção urbana, se as secretarias não começarem a conversar entre si, se articularem, né, se as equipes não se fortalecerem, eu acho que o alcance desse plano vai estar limitado, né? E a política habitacional, usar a zona especial de interesse social como eixo central da política habitacional, se não se fizer isso, eu acho que esse plano não vai ter os efeitos esperados, né? Agora, uma coisa que está muito clara é que a sociedade já está se organizando para fazer projetos de bairro, ela quer resolver os problemas do seu microterritório ali, do dia a dia, né? E então, se a prefeitura não responder, eu tenho certeza que a sociedade vai pressionar. Ficou algum gap importante nesse plano diretor que você queira pontuar? Então, eu acho que apesar das conquistas, tem um ponto que eu acho que a gente precisava aperfeiçoar, que é justamente os projetos e os planos de bairro, que é o que a sociedade está preocupada, porque é aquilo que pode melhorar o seu pedaço, aquilo que estava sendo colocado, né, que você citou, Tomás. E esse pedaço é onde a pessoa vive, onde a pessoa se relaciona, ela tem relações de amizade, parentesco, vizinhança. Então, engajar as pessoas para fazer um projeto do seu pequeno pedaço de cidade, né, eu acho que é uma coisa que os moradores já estão com a expectativa. E o plano diretor ele ainda não avançou na definição dos caminhos para isso, né? Ficou ainda, no meu ponto de vista, ainda muito aberto, muito indefinido. Muito bem, vamos ver então agora a opinião dos nossos internautas. O pessoal votou na enquete lá no site da Urban Systems e a Sandra vai trazer aqui o resultado online. Vamos lá então para o resultado da nossa enquete do dia. A pergunta foi: você acredita que a revisão do plano diretor trará melhor qualidade de vida para os paulistanos? Nós tivemos um empate aí no segundo e terceiro lugar. 10% disseram sim, houve um esforço por parte dos envolvidos nas discussões. 10% também disseram não. Muitas questões ficaram de fora desta revisão e a maioria, 80%, dizem partes, pois há problemas sem solução. Pouco a reflexão aí, do Cazu, né? Vai na linha. A bomba tá bom, com você. positivo, mas não consegue resolver tudo. Que é um plano diretor, ele nunca é perfeito, por isso que se pensa sempre em mecanismos de revisão. Agora, é o plano diretor que a sociedade conseguiu construir, né? Esse não foi um plano diretor feito por meia dúzia de iluminados fechado num gabinete. Então, é um plano diretor que reflete os conflitos, né, e as prioridades que a sociedade de São Paulo hoje tem colocada através desses participantes. Agora, um problema urbano, ele é fruto de uma série de escolhas que a sociedade fez no passado, ou de não escolhas, de omissões. Então, o que a gente não conseguiu resolver é porque a sociedade não se voltou, né, e aplicou todas as suas energias para isso, fez as escolhas certas. Então, eu acredito que um problema urbano se resolva a partir das escolhas e decisões que a sociedade for fazer no futuro. Então, eu acho que não é a responsabilidade só de um pequeno grupo, isso é uma responsabilidade da sociedade, porque a gente está falando do futuro da cidade. E o futuro da cidade ele é determinado por essa sociedade e não por meia dúzia de iluminados. Muito bem, nossa entrevista com o Cazu Nakano está chegando ao final, mas antes disso, Sandra Lanza vai contar
quem é o convidado da próxima edição que continua debatendo o plano diretor de São Paulo. No próximo Urbanview, apresentaremos a segunda edição dos programas especiais que discutem o novo plano diretor. A nossa entrevista será com Maria da Graça Xavier, da União dos Movimentos por Moradia, que abordará o assunto sob os aspectos de localização, situação e importância de fazer valer a função social da propriedade. Eu te espero então na próxima quarta-feira, dia 8/10, aqui no Urbanview e na UTV. Até lá! Muito bem, o Urbanview de hoje, que entrevistou o arquiteto Kazu Nakano, sobre o tema "O novo plano diretor vai humanizar São Paulo como a prefeitura pretende", chega ao seu final. Kazu, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma honra ter aí você como nosso convidado de estreia. E esperamos ter o Kazu aqui numa próxima edição do Urbanview para ele avaliar como é que está a evolução desse plano. Bom, voltamos quarta-feira que vem com mais uma edição do programa Urbanview ao vivo, aqui direto da UTV, às 17h15. Até lá.